Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente pregando dia 9 de junho de 2015, terça-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado, começando pelo gráfico do índice Bovespa. Bom, a movimentação dos últimos pregões vem mostrando que o mercado realmente está fraco. O candle de ontem sugeria um enorme perigo de a gente ter o rompimento desse fundinho. Tá? E isso acontecendo vai gerar uma frustração, vai completar, né, a frustração referente a essa barra aqui. Tá? Recapitulando, quando a gente teve essa barra, o mercado sinalizou a possibilidade de um movimento de alta. Tá? O sinal não foi claramente acionado, como eu já mencionei nos últimos faróis, mas chegou a ser acionado tanto no gráfico do Bovespa pela operação na máxima, ali, míseros pontinhos, e no futuro também. Tá? Chamou muita compra, e desde então o mercado vem corrigindo, e o ponto de stop mesmo, né, de frustração, isso aqui seria a perda dessa mínima. Tá? Então acho que esse é um ponto importante, uma vez perdido pode fazer o mercado acelerar para baixo. Tá? Hoje nós não tivemos uma definição. O mercado formou novamente um candle de pouca amplitude, talvez nem tão pouca amplitude, mas de pequena variação, né, um doji. E a sombra superior, que hoje se apresenta e também ontem se apresentou, em especial resistindo à média móvel de 200 aqui, sentindo ela como uma resistência, eu quero dizer, não é um sinal altista. Tá? Então, se antes eu estava com uma impressão altista para o mercado aqui, essa impressão não se concretizou e a frustração que está sendo gerada está me fazendo imaginar, pensar na possibilidade do mercado acelerar de forma mais significativa ainda para baixo, se essa zona aqui for perdida. Antes, a gente tinha como uma referência os 52 mil pontos. Tá? Mas eu já não acho mais esse patamar tão significativo para o mercado, porque o mercado optou por brigar aqui, em cima da média móvel de 200, em cima da SLTA. A gente tem agora argumentos de suporte aqui, e se esses argumentos forem frustrados, o mercado tende a fazer o quê? A acelerar no movimento de queda. Eu vejo uma boa possibilidade do mercado passar os 52 mil pontos para baixo e buscar patamares mais baixos de suporte. O principal suporte que a gente tem no momento é a zona ali dos 46, 47 mil pontos, no fundo, que foi estabelecido para esse ciclo de alta. Então, como a gente alternou o padrão de zigue-zague, isso vai ficar ainda mais claro se o mercado romper esse fundo, né? O objetivo natural para os preços é essa região aqui, não necessariamente o mercado vai chegar lá, tá? Mas é um norte para o mercado, né? Vai atrair o mercado. Assim, quando o mercado começou esse ciclo de alta, o norte para o nosso mercado era essa região aqui. Tá? A gente tinha alguns obstáculos intermediários, esse aqui como principal, lembram? Que no meio do caminho, inicialmente era esse o ponto mais forte, e com essa consolidação a gente mudou de ideia, porque o mercado optou por brigar aqui, e os compradores ganhando a briga, provavelmente levariam o mercado além desse topo, conseguiram superar esse topo, estava muito próximo, e provavelmente testariam esse patamar, foi exatamente o que aconteceu. Aqui a gente teve uma alternância do padrão de zigue-zague, e deixou para trás esse patamar aqui como alvo. Então, agora, como o zigue-zague é baixista, a gente tende a chegar nesse patamar aqui. Agora falta o rompimento desse fundo para realmente estabelecer esse cenário mais baixista. É importante na atividade de trading a gente saber mudar de opinião conforme o mercado vai nos dando novas pistas. Tá? Então eu vejo o mercado numa situação bem delicada e podendo levar os preços a uma correção mais forte. Mas eu não acho isso ruim. Isso vai abrir possibilidade para vários trades. Para mim, o melhor dos mundos seria o mercado realmente vir buscar os fundos de dezembro e janeiro, porque isso vai abrir muita possibilidade de trade. E aqui, trade na ponta vendedora, e nessa região vai abrir possibilidade para trades mais longos na ponta compradora, com toda certeza. Tá? Acho uma análise mais longa, não é o propósito aqui do farol, mas é muito difícil que o mercado venha perder o fundo de 2 mil, mas é muito difícil mesmo. O mais provável é que o mercado fique numa grande congestão, tendo os 44 aqui como suporte e uma zona de resistência por volta de 62 mil. Tem muito espaço para fazer operações nessa congestão. Então é bom que o mercado saia desse miolo e venha para cá. Inclusive, eu estava discutindo com o Vlad, existe a possibilidade do mercado estar fazendo uma simetria mesmo. A simetria com o topo de 2014
e com esse topo que está formando agora, de trazer os preços para cá ou para cá. Já que o mercado frustrou este pivô de alta primário. Frustrou não completamente porque não perdeu o fundo, mas como veio muito abaixo da cabeça do pivô, isso tende a um movimento mais lateral. Né? Então isso favorece uma simetria que traga os preços para cá agora. Já que a gente está tendo... tudo isso para mim se engatilha com o mercado perdendo o quê? Perdendo essa região aqui de suporte que também se apresenta no semanal. A gente tem a média móvel de 20 períodos, esse topo anterior. Tá? Enfim, já fui longe demais. Resumo, o mercado está se segurando ali naquele suporte, e se perder deve acelerar para baixo. Acho que tem boas chances disso acontecer. Um cenário altista só volta a aparecer se o mercado conseguir respeitar esse suporte aqui e romper o topo anterior. Esse seria o cenário mais altista que a gente possa ter, que a gente pode ter mais ou menos nessa região de preço e a curto prazo. Tá? No mini índice, o mercado chegou a transitar abaixo desse fundo, mas não conseguiu fechar abaixo. Tá? Mas repare que as sombras superiores estão indicando muita pressão vendedora ainda. Tá? Vamos olhar o gráfico de 15 minutos para ficar mais claro o que aconteceu. A gente estava de olho nesse patamar de suporte e no rompimento dele. Eu esperava que esse patamar fosse rompido hoje. A abertura se deu abaixo daquele suporte, abaixo da linha d'água, só que em nenhum momento a gente teve um candle preto ou um candle de conotação baixista. O mercado foi se recuperando e daí rompeu a linha d'água para cima. Tá? Esse rompimento de linha d'água até se encaixou dentro do método Busy, pela superação da massa, não pelo método Leandro. Eu, sinceramente, não levei fé, achei perigoso, mas o trade conseguiu fluir, aí uns 440 pontos. Quando o mercado conseguiu ir acima desse patamar aqui, da média móvel de 20 períodos, o cenário ficou bem bagunçado. Tá? Ficou bem bagunçado, porque ele abriu espaço para o mercado de buscar essa resistência aqui em cima. Essa zona é a resistência principal, em torno dos 53.500. Ele acabou não chegando lá, e acabou voltando a cair, bateu na linha d'água de novo, segurou, quer dizer, o mercado está bagunçado, ele não se decidiu. Esse suporte aqui que nós tínhamos, agora ele tem que ser atualizado. Para cá. Então o mercado ainda não se decidiu. A gente fica na expectativa então do rompimento e agora o rompimento tem que ser dessa nova zona de suporte. Tá? 52.650. Se o mercado conseguir fechar abaixo desse patamar, é que provavelmente vai desandar no movimento baixista. Tá? No mercado americano, o Dow Jones faz um candle de definição, mas apesar de estar nessa zona, a gente tem algumas mínimas, não me convence muito. Se tiver um movimento de alta, não deve ir muito longe. Acredito que o mercado venha buscar o fundo de março. Eu vejo um viés baixista para o mercado americano. O S&P 500 futuro, mesma coisa, está batendo um suporte, até está mais bonito o cenário porque está segurando na linha crítica de suporte intermediária, aqui dos 2.075. Mas se subir não deve ir muito longe. Acredito no rompimento de suporte para buscar essa zona. Por que eu acredito nisso? Porque a gente teve um rompimento falso. O rompimento falso geralmente leva a movimentos mais amplos. Aí a média móvel de 200 está aqui atraindo os preços. Tá? A partir de agora, um cenário mais altista, mais tranquilo, viria do rompimento desse topo aqui, provavelmente saindo de alguma congestão próxima da média móvel de 20 períodos, ou seja, vai demorar algum tempo para isso surgir. No dólar, a expectativa ainda era de uma possibilidade de queda, esperava ter uma quedinha para testar mais claramente esse topo anterior. Esse topo anterior está sendo testado agora, mas a gente ainda não tem um candle de conotação altista e essa média móvel de 20 períodos ainda não foi testada. Acho bem possível que isso aconteça, mas é bom que o mercado não venha abaixo aqui dos 3.100 pontos. Se vier abaixo, começa a ficar feio. Mas a gente ainda está dentro de uma tendência de alta. Se a gente pegar o WDON, a gente está perigosamente querendo ir para baixo da média móvel de 20 períodos, a gente já está indo um pouco abaixo desse fundo anterior, topo anterior, tá? Então não tem muito espaço para o mercado ir para baixo, ele já está testando esse contrato, uma zona crítica, mas talvez se der uma alfinetada para buscar os 3.100, que é a retração de 68, e voltar no candle de reversão, legal. Agora, se fechar aqui nos 3.100 não fica muito bonito não.
teria que ter uma reação bastante forte do dólar para a gente ficar seguro em buscar a operação de compra por correção. Tá? A gente vai então, como sempre, acompanhar o dólar de perto e mencionar o cenário aqui no farol. No intradiário, a gente esperava pelo rompimento desse suporte. E o rompimento aqui aconteceu de verdade, diferente do mini índice, que chegou a transitar abaixo, mas sem candles baixistas. Aqui tivemos candles baixistas, mas nós não tivemos um bom enquadramento no cenário de venda. Eu, particularmente, não gosto de vender, de operar rompimento do primeiro candle, a não ser que tenha muito volume. Aqui até tem um volume. Tá? O rompimento até seria válido, mas geralmente eu gosto de buscar um primeiro movimento que o mercado tentou acionar aqui, ó, e não conseguiu. Tá? O viés dólar ainda é baixista. A gente tem suporte agora que pode ser rompido no pregão de amanhã. Tá? E daí vai ser importante. Se ele for rompido, vai ser importante ver como é que o mercado vai se comportar. O ideal é que ele rompa, dê uma alfinetada e volte para cima rápido para gerar aquele sinal de reversão no gráfico diário na retração de 0,68. E se o mercado conseguir transitar acima dessa zona, sem ir muito além para baixo, se ir para baixo rapidamente, a gente pode dizer que isso aqui foi meio que um rompimento falso. E um rompimento falso sempre é um bom argumento para virada de perna de gráfico diário. Rompimento falso importante no intraday. Tá? Então o dólar está com viés baixista ainda e a gente espera que ocorra uma reação altista para daí buscar posições na ponta compradora. Tá? Se não aparecer reação, a gente não faz essa posição na ponta compradora. O juro está corrigindo, como a gente já esperava, então esperamos que corrija muito, a gente fica atento ao rompimento dessa região aqui para novos sinais na ponta compradora. O juro pode corrigir com alguma tranquilidade até a LTA, por onde também provavelmente alcançaria a retração de 68. Então até uns 13,40 é relativamente seguro para o juro corrigir dentro dessa tendência altista, esse viés altista mais forte. Dos principais papéis, a Vale volta a cair, né? Apesar de não ter gerado stop para um cara que entrou aqui, já está com uma cara feia, não é bom quando o mercado transita tão abaixo da cabeça do pivô, então é bem provável que o suporte seja testado, talvez até rompido, já que o mercado frustrou uma tentativa altista. Tá? A BRAP, que anda mais ou menos junto, já faz um sinal mais violento, já fecha abaixo dessa mínima, fechou na mínima e tem cara de continuar o movimento para buscar esse fundo. A Vale 3 pode estar desenhando aqui, né, um maço bandeira. Se romper esse suporte é uma venda na Vale 3. A Vale 3 está mais vendedora do que a Vale 5 no momento. Petrobras fez um movimentozinho de alta hoje, não significa nada, está dentro do que a gente esperava, um movimento meio aleatório lateral. O que nos interessaria seria rompimentos 12,30 para baixo ou rompimentos 13,60, 13,50 para cima, sendo que o rompimento para baixo seria bem mais interessante por conta da simetria. O cenário fica mais interessante para alto se houver o rompimento da máxima de maio, mas isso está bem mais distante. O setor de cirurgia segue fraco, Gerdau tentou se recuperar, não conseguiu, deve seguir em queda para buscar o fundo de dezembro, o CSNA tentou uma reação, também não conseguiu, está com cara de prosseguir no movimento de queda. Acho que tem agora mais chance de romper suporte do que antes, para buscar esse ponto aqui. A Uzi Minas segue no seu movimento de queda em busca aqui do fundo de abril. O setor bancário continua muito fraco, nós vimos o Bradesco gerando uma venda. Hoje, a perda da mínima de ontem seria mais um sinal de venda, a expectativa é que o papel caia em busca dos 26 e 25 com um patamar intermediário de suporte, o ponto mais crítico está lá próximo a 25. Mas Bradesco a 25, na verdade 25 e 30 é um baita ponto para buscar uma operação de compra de prazo maior. É um suportão para Bradesco. Certo? Itaú segue no seu movimento de queda, tem na minha leitura aqui como alvo a faixa 32,50, acho que chega lá. E Banco do Brasil segue, né, se arrastando para fazer um movimento de queda, hoje até apresentou uma reação, mas não muda o cenário, a cotação ainda é baixista. Se o Ibovespa definir um cenário de rompimento de fundo anterior, o Banco do Brasil deve acelerar e daí provavelmente o alvo vai ser a faixa próxima 20 com 20 aqui embaixo. Outros papéis que chamam a atenção do ponto de vista de gráfico diário, hoje foi um dia em que os papéis aí de educação se movimentaram. A NIM 3 consegue até romper um pivôzinho de alta,
e tem chance de prosseguir o movimento em busca aqui dos 25. Tá? Os outros papéis, SC3 não fica muito bonita, ela até subiu, mas bateu na resistência, não chama muita atenção. A Croton também não conseguiu fechar muito bonita. E CR3, esse candle é meio que um coringa. Tá? Gap, consegue sustentar o gap aberto, tem um volume legal, fecha mais próximo da máxima, acima da média móvel de 20 períodos. Se superar a máxima aqui, dá para pensar numa operação de compra por gap de fuga com stop abaixo da mínima. Tá? Mas a conjuntura do setor aí não é muito favorável para isso. Mas a minha leitura que está mais para uma compra do que para uma venda, mas tem que superar essa máxima e eu trabalharia até um stop curto aqui. Tá? Para fazer vendas, a perda mínima não me parece uma boa por conta da sombra. Você teria que ter um candle preto fechando abaixo dessa mínima aqui, para daí a gente operar a perda mínima nesse candle preto para realmente gerar provavelmente o fechamento desse gap e a quantidade de movimentos de queda. É um gráfico confuso, meio sacana, a gente teve esse rompimento falso. Esse rompimento falso geralmente tende a levar um movimento longo de queda. Eu não sei se isso aqui foi longo o suficiente. Parece um gráfico um pouco confuso. Então, na dúvida, melhor ficar de fora. E se for para operar, a gente opera day trade. Cirela. Cirela me lembra muito o gráfico de Vivt. Né? A Vivt estava rompendo um suporte longo como esse, não rompeu com muita marca, teve bom volume e o trade daria na perda mínima que sobe acima da máxima. Vamos olhar o gráfico da Vivt. O que ela fez? Aqui, ó. Conseguiu fazer o movimento. Então, Cirela me parece uma oportunidade para um trade short, mas operável mais na perda mínima de hoje do que operar direto. Teve um bom volume, olha ali. Ecor 3, hoje saiu aí um pacotão de infraestrutura, isso deu uma mexida em Ecor 3 e CCRO. E o final da movimentação é baixista. Olha como a Ecor 3 está fazendo um engolfo de baixa bonito. A perda mínima abre espaço para uma venda. CCRO não tem um cenário tão claro para uma operação. Dá para dizer até que a gente tem uma barra de ignição baixista, mas tem várias barras grandes aqui, então ela não se destaca tanto. Mas também está pressionando para baixo. Agora, Ecor 3 é um cenário mais claro para uma venda. Fleury não tem tanta liquidez, mas está com um gráfico bom para a ponta compradora. O papel rompeu essa resistência, fez o pullback, né, uma correção, daí congestionou e agora está rompendo essa resistência formada no curto prazo. Abre esse espaço para um movimento de alta em busca dos 20,50. Então, interessante, teve bom volume. Esse é o tipo de operação que eu gostaria de fazer, como teve muita margem, pela superação da máxima. A superação da máxima seria a compra com stop abaixo dessa mínima aqui. Um papel que me parece bastante interessante. MAG 3. MAG 3 a gente viu o papel ontem acionando um cenário de compra por correção. Não fechou bem ontem e hoje dá uma pancada para baixo. Faltou volume, mas deu uma pancada para baixo. Na minha leitura, já era stop. O trade de correção não está acontecendo. Isso aqui deve levar um movimento de queda em busca do suporte em 2,68. Tá? Então, para mim, isso aqui fica com uma cara de pivô de baixo. A gente pode esperar, então, a continuidade de movimentos de queda. Frustrou essa tentativa de alta aqui. Tá? Vai até um pouquinho forçado, porque não teve volume, né? Marfrig, eu esqueci de falar de Marfrig ontem, mas Marfrig gerou um rompimento, tecnicamente estava bem bonito. Rompeu um suporte de uma congestão, o viés é baixista, teve um volume legal, é venda. Hoje mostra um candle de reação que me incomoda por ter um volume grande, mas é venda de qualquer forma, a gente pode trabalhar stop acima da máxima desse candle aqui, e o alvo seria a zona aqui dos 13,60. Marco Polo testou o suporte dessa congestão e fechou num candle de conotação altíssima, mas não é um candle forte de alta não, tá? Acho perigoso uma operação na ponta compradora aqui, mas é um papel que a gente pode ficar atento, principalmente se tem intenção em montar a posição em Marco Polo. Eu gostaria de ver a gente teve um sinal de compra aqui, aceitável, bem aceitável pelo volume, e esse, se tem um stop automático, foi estopado. Agora tem que ver se o papel volta a subir, talvez retomar a posição. Mas eu não quero ver esse papel, uma vez dando um novo sinal altista aqui, perder essa mínima não pode. Não pode, isso está proibido. Tá? Randon rompeu um suporte, aciona o ombro, cabeça-ombro aparentemente de continuação. Tá? Então gerou uma venda, faltou um pouco de volume, mas provavelmente vai conseguir levar os preços a testar a faixa dos 3,28. Tá? E isso vai dando continuidade a esta cunha baixista. Geralmente o alvo da cunha
é o extremo contrário, ou seja, aqui embaixo. O mercado está indo nessa direção. Então gera um rompimento baixista no gráfico diário. E por fim a VIG24, que a gente já deu uma espiada no gráfico. A gente viu o rompimento recente que teve. O objetivo era levar os preços para cá. Os preços alcançaram o suporte principal e agora estão formando um sinal de reversão. Seria possível buscar uma compra na superação da máxima nesse doji. Tá? Teve um bom volume. Simpatizo com esse sinal. A gente tem uma distância de 6,60. Vamos ver como é que está o índice de afastamento. Não é muito bom. 6,60, uma volatilidade de 27,8. O índice de afastamento está um pouco baixo, 23. Tá? Não é o ideal do ideal, mas é um gráfico que no mínimo um C+ merece. A gente ficar atento a alguma oportunidade intraday, talvez um rompimento de linha d'água para cima. E olha só, em termos de Bradesco, não, acho que até Itaú. É por isso que eu imagino que esse aqui seja o alvo mais forte. Né? A gente tem esse suporte aqui, ó, tem esse aqui, mas todos começam a partir desse fundo. Tá? Então esse é o ponto que deve atrair os preços. Essa coisa em Bradesco, aqui os espaços são maiores. A gente tem um suporte intermediário, mas o suportão mesmo é aqui, nos 25 e pouco. Tá? Então esses foram os papéis que chamaram a atenção em swing trade. Day trade, o que a gente pode mencionar? Bradesco deu um bom day trade, rompeu a linha d'água depois de passar horas operando em cima dela. O rompimento ficou mais claro aqui, a gente teve uma boa queda. A Vale chegou a oferecer um rompimento de linha d'água, mas com características ruins. Mesmo essa barra elefante não era ponto para entrar na ponta compradora e o mercado frustrou. Também foi um sinal interessante a NIM3. Abriu o dia muito forte, essa barra elefante tinha mais cara de... Não é que tinha mais cara de exaustão, mas corria muito risco de ser uma exaustão. Então a gente só poderia entrar na superação da máxima? Não, nem assim, porque está muito distante da média móvel de 20 períodos. Se fizesse um pullback na média móvel de 20 períodos, sem romper esse fundo. Rompeu o fundo, então ficou fora de possibilidade de trade, até se recuperou depois, mas não conseguiu se encaixar no day trade, mas também não gerou uma falha. Ecor 3, a gente teve aí uma boa venda de rompimento de linha d'água, o trade alcançou rapidamente não alcançou rapidamente a RP não, perdão, não foi esse papel que alcançou a RP. A venda se deu aqui em 8,34, a gente teve uma queda até 8,18, quase 2% de queda, e a volatilidade nos dizia 2,2%. Então aqui a gente ficou um pouquinho distante. O stop pela média móvel de 9 aqui em 8,33 ficaria mais ou menos 0 a 0. Acabou fluindo depois. Temos azar aqui. STC3, o setor educacional conseguiu gerar um trade legal no rompimento desse primeiro movimento. O trade fluiu. Goal 4, esse trade não fluiu. Acima de 7,90, depois dessa consolidada, imaginar um ponto de entrada. Né, com stop abaixo desse ponto, o mercado não conseguiu dar continuidade e gerou stop com um pequeno prejuízo pela média móvel de 9 aqui. E por fim, Brasil Foods. Brasil Foods acionou hoje aquele cenário de compra que eu havia mencionado, do farol, dos últimos 2 faróis. Tá? Tá uma cara boa, deve buscar 69. No intraday rompeu uma congestão. Era um trade operável. Só que não fluiu. Até pode dizer assim, conseguiu alguma coisinha, né? Só que o problema é que acabou gerando o stop pela média móvel de 9 aqui, bem próximo do 0 a 0. Mas é um papel que pelo gráfico diário tende a dar continuidade ao movimento. Então foi isso que aconteceu no pregão de hoje. Encerro por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.